Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe esse tema, como conduzir a NR10 numa instalação desatualizada da NBR 5410. Essa é a parte 2 desse vídeo. Nós já publicamos a primeira parte, né? Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Está no YouTube, Facebook, no IGTV, né? E lá a gente conversou, quer dizer, eu expus a minha estratégia para se elaborar um relatório técnico das inspeções atualizadas. E começando por inspeção em campo, né? Começando por inspeção em campo. Então vou seguir o vídeo a partir, considerando, né, que o que lá está escrito ou está gravado está compreendido ou está aí à sua mente, né? Então vamos lá. Aqui estar atento na inspeção em uma instalação desatualizada. Claro que o relatório técnico de inspeções atualizadas, claro que uma inspeção visual tem vários objetivos, né? Tem várias oportunidades ali, tá? Mas eu vou me focar aqui neste vídeo, nesta lâmina e nas demais, no aspecto apenas da instalação desatualizada da norma técnica, tá? Então, a quem estar atento, inclusive, a quem estar atento na inspeção de uma instalação, de instalações desatualizadas, né? Instalações muito antigas, né, no trabalho de inspeção, esteja atento a, principalmente, né, sinais visíveis de deterioração pelo tempo, né? Peças trincadas, rachadas, né? Dispositivos quebrados, né? Manoplas com sinais visíveis de que já deu o que tinha que dar, né? Materiais por demais desatualizados, né? Isso é muito comum em instalação antiga. Já encontrei instalações antigas com um condutor, né? Com condutores com isolamento a tecido, né? Então é claro que as condições de isolação aí estão bem complicadas de serem garantidas, né? Materiais por demais desatualizados, falta de equalização das partes metálicas com o corpo do trabalhador, não é? Esse é um dos princípios de proteção da 5410, né? Princípio de proteção pessoal da 5410, né? A questão de equalização. O corpo do trabalhador está no mesmo potencial da instalação elétrica, das partes tocáveis metálicas, e, portanto, se não tem DDP, não haverá circulação de corrente, não é? Esse é um quesito de segurança. E esse também é um quesito de segurança retirado lá da 5410, né? Partes energizadas ao alcance do trabalhador. Tudo que o trabalhador pode alcançar, nada disto está energizado. E tudo isso está equalizado com o corpo do trabalhador, né? Ordem, identificação, terminais, limpeza, iluminação e etc, né? O que é isso, Alexandre? Isso é o seguinte, são valores que há 15 anos, 20 anos, ninguém se atrevia, ninguém se atrevia a se preocupar. Estou falando sincero, né? Ninguém se preocupava. Quer dizer, assunto de quadro elétrico é assunto do eletricista. Ele que se vire lá, né? Ninguém fotografava quadro elétrico. É muito comum hoje, né, na rede social, o cara faz um trabalho, fotografa o quadro, a organização, a instalação. Eu falo assim, nossa, isso há 20 anos não tinha o mínimo sentido você publicar uma foto desta, né? Porque era um assunto do eletricista. E ele que se virasse para que a energia chegasse. Interessava a energia chegando. Então é claro que, né, com o advento aí da NR10 e das gestões de segurança aí impostas aí pela Secretaria, hoje Secretaria do Trabalho, né, valores, vamos dizer, que nem precisava saber que existiam, né? Hoje são necessários, né? Hoje são obrigatórios. E uma instalação antiga é muito fácil a gente encontrar uma dissintonia, claro, com valores que garantem, né, ou colaboram com a maior segurança. Esteja atento na sua instalação antiga, tá? Todas essas situações exigem adequações em curto tempo. Então você anota, né? Anota, porque são fortíssimos candidatos
a constar no seu cronograma de adequação, cronograma de adequação que acompanha o relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Ok, então nós fizemos a inspeção em campo, nós estamos atentos, temos vários dados, fotografias, registros, sabemos dizer bastante da situação da instalação. E após a inspeção em campo, por onde é que a gente prossegue no relatório técnico das inspeções atualizadas? Notadamente numa instalação desatualizada, né? Desatualizada da NBR 5410, e eu recomendo documentação. Depois de inspeção em campo, documentação, né? Vamos verificar a documentação da instalação, né? E para isso a gente tem uma referência na própria NBR 5410, né? Essa é a referência da NR10, né? Item 10.4.4. Olha o que diz este item da NR10. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente. Então vamos lá, o tempo passa, o tempo voa e a nossa instalação elétrica continua numa boa, funcionando em condições seguras. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso acreditar? Não, eu preciso constatar. Como é que se constata? Os sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente. Inspecionados de que forma? Controlados periodicamente de que forma? Com que intervalo? A NR10 não vai entrar nesse assunto, chama as normas técnicas e chama sim a documentação dos fabricantes dos dispositivos. Recomendações de projeto, né? Quer dizer, a NR10 é um conceito. O tempo passa, mas nós temos certeza de que a nossa instalação elétrica está funcionando de forma segura, né? Se a gente não conseguir isso, é claro que nós não temos instalação segura, nós temos uma armadilha, né? Nós temos, muito provavelmente, más notícias, né? Chegando dessa instalação elétrica, não é? É isso mesmo, né? Então, as condições seguras de funcionamento e proteção devem se refletir em campo, que nós acabamos de inspecionar, né? Deve se refletir em campo. Eu estou vendo em campo que a situação está sob controle, né? E nas inspeções e controles nas documentações decorrentes. Então, eu espero encontrar numa instalação adequada à NR10 que este acompanhamento dos sistemas de proteção do sistema elétrico, né, esteja acompanhado, verificado e produzindo documentos que são, claro, devidamente armazenados na memória dinâmica das instalações e seus trabalhadores. A memória dinâmica da instalação e seus trabalhadores é exatamente a definição de prontuário de instalações elétricas, né, constante na NR10. Bem, isso tem de se refletir em documentação. Então, eu espero encontrar uma documentação que reflita essa exigência legal, não é? Essa exigência legal. Observe com atenção a documentação elétrica quanto à data de emissão, né? Qual que é a norma técnica vigente, então, né? Data de emissão, vem sendo atualizadas, quer dizer, o registro está sendo atualizado, né? Quer dizer, ele traz ali no registro as últimas alterações, o que eu vi em campo eu estou vendo no documento de projeto, né? Então ela vem sendo atualizada, é muito comum você encontrar instalações, está lá o projeto da data da instalação do projeto. Só que já decorreram 10, 15, 20 anos, né? E claro, evidentemente, a instalação elétrica, ela por ser a fonte primeira de energia nas nossas indústrias, ela está sempre necessitando de sofrer ampliações, né? Então vem sendo atualizado. O conceito de proteção está documentado. É ainda válido em campo? O que está no projeto é o que está no campo? Se o projeto, o registro do projeto é o que está em campo e o memorial descritivo está considerando aquelas condições, ótimo, né?
tem sido acompanhado, registrado, verificado, exigência da NR10. E olha que esses assuntos, a proteção, a seletividade, depende de vários assuntos técnicos, né? Depende da corrente das cargas, corrente curto-circuito no ponto de interesse da instalação, e decorrente desse, a corrente de arco elétrico naquele ponto da instalação, os tempos de atuação, né? Os parâmetros de coordenação entre os dispositivos a montante e a junçante, capacidade de interrupção dos dispositivos, tempos coordenados entre proteções montantes e jusante, né? Devidamente registrados, não é? Então a gente precisa ter esse acompanhamento da instalação elétrica e isso tem que refletir na documentação e nos projetos. Precisou mexer em campo, tem de mexer no projeto. Tem de mexer no projeto. E de forma a certificar que essa nossa ampliação está dentro da capacidade do projeto, né? Não só dentro da capacidade do projeto, como as questões de proteção não estão sendo, né? Não estão sendo maculadas por essa ampliação, né? O dispositivo de proteção tem a sua atuação acompanhada, exigência da NR10, como? Quais os fabricantes, data de fornecimento, informação de manutenção, ajustes, testes, verificações, etc. O que isso está sendo feito, né? E tudo isso tem que produzir documentos que estarão devidamente inseridos no prontuário de instalações elétricas, né? Então, essa é uma exigência da documentação da minha instalação elétrica decorrente da NR10, né? Se possível, validar as condições dos dispositivos de proteção e validar a seletividade, né? Ok. Se não, é necessária adequação em breve, né? A questão de seletividade é muito importante. Ele diz que respeito à segurança, né? Principalmente onde nós possuímos motores, não é? E as nossas fábricas são movidas, literalmente falando, né, por motores, não é? Então, os motores têm as condições de sobrecarga que tem que ser protegida, né? Tem as condições de curto que tem que ser protegidas, né? E, evidentemente, a seletividade vai cuidar para que as interrupções de energia se façam apenas, né, no ramo danificado, né, no circuito que está com problema. Então, isso tudo tem que estar valendo hoje como valia no dia da instalação da nossa instalação elétrica, né? Ótimo! Considere que esteja atento, alerta, não se esqueça, né? Para constatar a atual adequação da instalação, é necessário, além da inspeção em campo, nós já vimos, nós já fizemos, né? E estivemos atentos lá, não é isso? Do estudo de documentação existente, né? Pesquisa junto aos fabricantes dos dispositivos, né? Na realidade, as documentações dos dispositivos, recomendações de manutenção, recomendações de teste, recomendações de manutenção desses dispositivos, dos tempos de ajuste, verificação, tudo isso é documentação da instalação elétrica. Então tem de estar, né, inserido no prontuário de instalações elétricas, não é isso? Mas a gente precisa dessa documentação, né, do fabricante para que a gente possa definir, se orientar, saber o que é razoável em cada um dos dispositivos, em cada ponto da instalação elétrica, né? Após levantamento em campo, documentação, informações do fabricante, né? Verifique se a instalação elétrica atende aos objetivos da NBR 5410. Está lá no primeiro item 1.1. São 3 objetivos. Garantir a segurança dos seres vivos, pessoas e animais. Garantir a segurança é o primeiro, né? Garantir a segurança. Funcionamento adequado da instalação. E a conservação de bens, né? Conservação de bens. Isso estando garantido, né? E para isso nós estamos falando que os dispositivos de proteção da nossa instalação elétrica não só estão adequados às cargas instaladas, como estão manutenidos e verificados, né? Nós estamos tranquilos, né? No objetivo, a instalação elétrica está cumprindo seu objetivo segundo a própria norma técnica, não é? Se sim, ok, né?
senão adequações necessárias identificadas, né? A gente inspeciona a instalação, a gente verifica a documentação e a gente, nesse trabalho, junto com as informações do fabricante, a gente tem identificadas várias adequações que se tornam necessárias ou convenientes, né? Convenientes. É muito comum encontrar, tá? Muito comum encontrar, né? A instalação cresce sem o devido registro, cálculo e certificação de funcionamento adequado da proteção, né? Então, compra-se um equipamento elétrico, precisa instalar naquela sala, chama o eletricista. O eletricista olha qual o ponto de energia mais próximo, né? Faz uma análise ali de cabo, né? Questão de corrente, né? Puxa dali e alimenta o equipamento. O usuário que precisa do equipamento ligado, agora o equipamento está ligado, fica feliz. Mas isso pode ser feito? Eu pergunto, essa carga que foi instalada, ela é absorvida pela instalação elétrica da forma como ela se encontra hoje, sem comprometer as questões de proteção? Outra pergunta, essa instalação aceita essa carga naquele ponto onde nós vamos puxar o alimentador? Porque de repente até cabe na instalação, mas não naquele ponto, nós temos que puxar um alimentador de um quadro de maior hierarquia. Não é? Sem problema. Compra-se, faz o projeto, certifica-se com os cálculos, né? Seguindo a 5410, né? Da conveniência desse alimentador, infraestrutura, cabos, seções, né? Dispositivos de proteção, né? Documentados, né? Coordenação, seletividade garantida, calculada e registrada no memorial descritivo, materiais comprados no mercado, instalação feita, né? Não existe puxado na instalação elétrica. Não existe. Existe ampliação dentro de parâmetros previstos no projeto original ou exigências de mudança na instalação, né? Isso é muito comum, a instalação crescendo, principalmente nos circuitos terminais, né? Eu conheço um caso que era uma sala com várias bancadas e várias tomadas de uso geral em todas as bancadas, um laboratório. O eletricista puxou do quadro o quadro de alimentação geral ali da sala, ali do setor, puxou um circuito e foi fazendo, né, derivações e alimentou todas as tomadas ali daquela sala, né? O que aconteceu? Fechou um curto numa tomada, a proteção não entendeu como curto, né? Não entendeu como curto. Quer dizer, essa alimentação não pode ser feita simplesmente levar tensão ali naquele ponto de necessidade. Ele está comprometido com o quê? Com a proteção toda da instalação. Então, as seções dos cabos, o número de tomadas, os tamanhos, o comprimento dos cabos, né? Tem que ser tal que o nosso dispositivo de proteção entenda, no caso de curto, como um curto e atue. E no caso de não curto, não atue. Então, como é que é isso? É esticando, fazendo ampliações? Não, por favor. Primeira coisa, projeto. Cabe essa carga aqui? Quais são as seções dos cabos? Quais são os comprimentos dos cabos? E, de repente, nesse caso, necessitaria mais alimentadores, outros circuitos, sem problema. O que aconteceu nesse caso? Deu um curto, não desarmou, pegou fogo a instalação. Felizmente ficou restrita a sala. Né? Mas poderia pegar fogo, né, no edifício todo, senhores. Por falta de proteção elétrica, assunto conhecido, documentado nas normas técnicas. Não é? Seríssimo isso. Né? E, claro, não cumprindo a finalidade, né, da instalação elétrica, que é a preservação de bens, né? Dispositivo muito antigo, cuja funcionalidade deixa dúvidas, né? Ensaio, substituição, é uma interrogação. Vai anotando, né? Vai anotando isso para ponderar aí no cronograma de adequações, né? A conveniência, né? Tempos de ação não verificados convenientemente.
Qual a recomendação do fabricante para cada dispositivo? O que se recomenda em manutenção preventiva? Está ocorrendo? Está documentado? Né? Sem isso, a gente não garante que a proteção esteja funcionando. E nós não queremos instalações elétricas. Queremos instalações elétricas que forneçam o quê? Garanta a vida dos seres vivos, que funcione adequadamente e que preserve os bens. Se a gente não sabe isso, a gente não pode falar que a nossa instalação está cumprindo a finalidade. Né? Seletividade comprometida pelo passar do tempo devido à falta de engenharia. Né? Nós brasileiros, né, de uma forma geral, me incluo nisso. Né? Eu sou cidadão de 1960. Trabalhei na parte técnica sem NR10 até 2005. Né? A gente não instala, a gente põe para funcionar. Né? É diferente, põe para funcionar. Põe para funcionar aquilo que eu falei do eletricista. Ver qual que é o ponto de força mais próximo, né? Ver a corrente que dá, qualquer corrente aí, cabe aqui, puxa o condutor. Né? E isso não é instalação elétrica. Né? Isso é armadilha, não é? Principalmente onde existem motores. Né? Quais as adequações sistêmicas necessárias? Estou falando de sistemas, tá ok? Porque é claro que num levantamento pontual você vai notar uma série de assuntos pontuais aqui lá na instalação, né? Que é fruto aí do seu cronograma de adequações, depois de você estudar as questões de prioritárias. Né? Mas aqui eu estou falando de assunto macro. Né? Então, quais são as adequações sistêmicas necessárias? Reprojeta a instalação, né? Dispositivos novos, né? Acompanhando a tecnologia, acompanhando as exigências legais atuais, né? Dispositivos, né? Com extintores de arco elétrico, não é? Já com o dispositivo de aterramento temporário, já incorporado no próprio dispositivo de seccionamento, né? Coisa maravilhosa, não é? De repente, né? Dispositivos digitalizados que facilitam muito as questões de seletividade, né? De ajuste, parametrização, né? Quem sabe, né? Então, atualizado em tecnologia, projeta assumindo as medidas de controle coletivas, não é? Atuais. Então, o reprojeto e instalação, do ponto de vista de segurança, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa maravilhosa, né? Por favor, né? Capriche nesse projeto, né? O fato é que nem sempre é conveniente, né? Então, o meio termo seria a atualização dos projetos as-built. Está faltando isso aqui, né? Atualiza a documentação, refaz os cálculos da proteção e constata que o que está em campo atende, ou que a gente precisa mudar esse dispositivo, ou que a gente precisa mudar a parametrização desse e daquele dispositivo, não tem problema. Né? Se o registro está batendo com o campo e o memorial está atualizado com as condições de carga atual e a nossa proteção está funcionando adequadamente, conforme os cálculos constantes no memorial do projeto agora revisado, né? E junto com as inspeções e verificações em campo dos tempos de atuação, do funcionamento conveniente dos dispositivos de proteção, excelente, excelente. Estamos cumprindo a finalidade da NBR 5410 e com certeza atendendo a NR10, né? E vamos lá, né? Implementação de procedimentos, de verificação, de manutenção, de execução, de registro, né? Se a situação da instalação está nesse ponto, em algum momento passado, alguém ousou ampliar a instalação sem devido registro no projeto e o devido cálculo no projeto dessa conveniência, né? E isso, claro, que não pode acontecer, já que nós temos que manter as documentações atualizadas, o projeto atualizado, os cálculos atualizados e a certificação de que os nossos dispositivos estão funcionando bem em campo, não é? E uma terceira situação, né? Sim, acontece. Constatação de que, apesar de desatualizada da atual 5410, né, a instalação não falta em suas finalidades. Né? Preservação de vida, funcionamento adequado, preservação das instalações. Isso quer dizer que a nossa instalação, apesar de não estar seguindo item a item 5410 atual, nos assuntos de segurança, ela está atendendo, ela está sendo útil e sim está cumprindo a sua finalidade.
As adequações de desvios aqui, lá e acolá, pequenos, claro, isso sempre existe no relatório técnico de inspeções autorizadas, isso tem que ser identificado e, claro, serão itens constantes no cronograma de adequação. Então vamos lá, de cima para baixo, né? Vamos mudar tudo, reprojetar tudo, né? Ou nós vamos atualizar o que nós temos em documentação com campo e certificar da adequada dispositivos de proteção, né? E um terceiro, uma constatação de que nós estamos felizes e não estávamos sabendo, né? Mas agora está diferente, nós constatamos isso, né? Na maioria dos casos, tá? As 3 soluções acima são as mais adequadas a diferentes partes da instalação, né? Na mesma instalação, por exemplo, eu fiz um trabalho numa instalação, uma instalação de uma escola, década de 60. Então, a instalação de uso geral, embutido na parede, iluminação, tomada de usos gerais das salas, tudo da década de 60, estava lá. Por outro lado, já houve instalação de ar-condicionado em várias salas, e aí, né, felizmente, houve um projeto, uma instalação nova para esses alimentadores. Mas as tomadas de uso geral estavam todas bastante atualizadas, né, sem acompanhamento de como é que está aí questões de isolação, né? E década de 60, né, já cumpriu bem a finalidade, né? E nós fizemos o projeto, a instalação das tomadas de uso geral, de iluminação, usamos infraestruturas aparentes, né? Hoje em dia isso é possível, isso é tolerável, né? Tem aspecto bastante tranquilo de convivência, principalmente em ambiente não residencial, né? Então nós fizemos um pedaço da instalação, nós adotamos uma medida, outra medida, né? Sem problema nenhum. O que importa é a referência primeira e eu digo única da NR10, né? Segurança. Nós vamos decidir como? Vamos ver os impactos na segurança. Essa inadequação que eu vi tem que ser corrigida? Vamos ver o impacto aqui nas questões de segurança. Consta ou não consta no cronograma de adequação? Depende, né? Se impacta significativa na segurança, ótimo que conste nesse relatório técnico de inspeções autorizadas, não só no relatório, mas também no cronograma de adequação. Se não é tão significativo nas questões de segurança, eu pergunto, volte aí nos seus dados levantados e procure aqueles que são mais significativos em segurança, não é? Para que a gente possa ter uma ação de adequação bastante otimizada em recursos e tempos. Vamos investir quantidade de recursos e com certeza a nossa instalação sairá desse cronograma mais seguro do que estava antes do relatório e do cronograma de adequação, né? Bem, foi isso que eu preparei para esse debate. Fica à vontade de colocar as perguntas aí nos nossos meios de comunicação e toda quarta estarei aqui, né, postando um vídeo, conversando com vocês, né, conforme as necessidades. Muito obrigado, até a próxima.